Todos nós conhecemos e conhecemos bem. Conhecemos bem porque as nossas igrejas se preocupam, e eu creio também, pela própria habilidade de cada um de vocês, o recurso às enciclopédias, aos dicionários e aos livros, acabam facilitando muito isso. E ainda a questão está mais fácil diante do advento dos smartphones, de todas essas tecnologias que chegam com a internet. Então nós temos uma dúvida, procuramos rapidamente essa dúvida, ela é esclarecida. E isso tem nos ajudado a entender um pouco o início da história da igreja. Como todos vocês conhecem muito bem, a maioria dos temas, ou qualquer tema, se os irmãos quiserem aprender, ou se quiserem fazer uma boa feijoada, sem correr o risco de salgar o feijão, é só buscar recursos na internet e você vai ter ali uma receita que, se você cumprir adequadamente, vai resolver o seu problema. Isso para quem não sabe cozinhar. Então qualquer assunto, a velocidade da luz, você consegue na internet com muita rapidez. E temas relacionados à história também. Então nós bem conhecemos a história da igreja, e essa história que nós conhecemos, ela é muito importante para nós, e é muito importante porque ela foi decisiva para o futuro da igreja. Nós tivemos algumas questões históricas muito graves. Por exemplo, a ascensão de Constantino. Constantino, ele começa a crescer no Ocidente, o grande imperador Constantino, em 306. Portanto, nós já no quarto século identificamos um homem levantado certamente por Deus também, muito poderoso, que começa a assumir ares de potento e será realmente um grande senhor. Alguns acreditam que Constantino foi uma espécie de tirano, mas ele contribuiu de uma maneira muito importante para o cristianismo. Em 313, ele já está atuando, há um edito chamado famoso Edito de Milão, o Édito de Milão, e nesse Édito de Milão de 313, com a participação de Constantino, já não se pode mais perseguir a igreja cristã, porque até aquele instante a igreja cristã era uma igreja que vivia em catacumbas, uma igreja que vivia perseguida, era uma igreja muito sofrida, como sofrido todos os inícios, principalmente quando diz respeito ao povo de Deus, quando diz respeito ao início da igreja do Senhor. Mas esse Constantino, depois de algum tempo, ele vai tornando o cristianismo cada vez mais aceitável dentro do Império Romano Ocidental, até que por fim o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano e vai se prolongar por muitos anos. Acontece que nesse mesmo momento, muitas tribos do norte eram povos impetuosos, povos fortes, povos que não eram da mesma cultura ou da mesma etnia que os romanos. Eles começaram a descer pela Floresta Negra e eles invadiram o Império Romano. Eles entraram pelas fronteiras do Império Romano e em 410 a cidade de Roma foi derrubada. É muito importante entender isso. Entender que em 410 os bárbaros derrubaram a cidade de Roma. E a cidade de Roma, em 410, já era a capital do Império Romano Ocidental. E o cristianismo já estava espraiado por todo o Império Romano. Imagine, desde a Itália até a Ibéria, até Portugal, varrendo toda a região do Mediterrâneo, tanto a parte mais setentrional como a parte africana, tudo aquilo era Império Romano, e o Império Romano se deslocava até as regiões do Tigre e as regiões do Eufrates. Então as regiões já no extremo da Ásia foram atingidas pelo Império Romano. E em 410, os bárbaros derrubaram a cidade de Roma. E em 476 até 480, aí aconteceu algo ainda mais grave, porque todo o Império Romano caiu.
não só a cidade de Roma em 410, mas em 480, todo o Império Romano acabou caindo nas mãos dos bárbaros. Mas aconteceu algo, meus irmãos, miraculoso e algo que nos chama muito a atenção. E isso foi porque esses bárbaros que derrubaram o Império Romano, eles já tinham sido cristianizados. Muitos deles já eram cristãos, a maioria deles já eram cristãos. E esses homens então assumiram agora todo aquele império, com várias facções, com várias divisões, godos, vândalos, astrogodos, visigodos, álamos e uma série de outros nomes de famílias menores foram se apoderando daquilo que era o Império Romano, de tal forma que toda a Europa fora tomada pelos bárbaros. Acontece que os bárbaros, eles já estavam evangelizados. E muitos deles eram cristãos e cristãos arianos. É importante dizer isso. Muitos desses bárbaros, no final do século V, antes de entrar o século VI, já eram cristãos e cristãos arianos. E aí nós tivemos uma ação muito forte da igreja cristã que não fora destruída pelos bárbaros. Apenas a estrutura econômica, apenas a estrutura social, a estrutura física, o poder, o exército dos romanos foram destruídos, mas os cristãos não. Os bárbaros, eles mantiveram os cristãos, eles pouparam os cristãos, porque também eram cristãos. E aí aconteceu um choque de cristianismo, um cristianismo que é conhecido como cristianismo ortodoxo, que é o cristianismo praticado dentro de Roma, por vários séculos, e agora o cristianismo bárbaro, que é um cristianismo ariano. Houve esse choque, e pela graça de Deus, o cristianismo ortodoxo, aquele que ainda estava sendo trabalhado e havia sido trabalhado por muitos séculos em Roma, ele conseguiu superar o cristianismo ariano. E os bárbaros, quando foram sendo civilizados, eles passaram a crer no cristianismo ortodoxo. Bem, mas o que significa cristianismo ariano? Eles não criam em Cristo como Deus. O problema do arianismo é não crer em Cristo como Deus. Jesus não passa de uma criatura, apesar da criatura mais perfeita, apesar do início da criação de Deus, o ser perfeito de Deus, mas Jesus Cristo é uma criatura. Isso é o que pensavam os arianos. E os ortodoxos, eles desmantelaram, insolveram esse conceito e cobriram os arianos com a sua teologia ortodoxa. E a civilização europeia começou a crescer. É aqui que nasce a Idade Média, os famosos feudos, os senhores feudais. E nesse período, meus irmãos, surge um homem que começa a liderar a Europa cristã, chamado Gregório I. Esse Gregório I também é chamado de Gregório Grande. Ele começa a reinar em 540 depois de Cristo, quando o Império Romano já havia sido destruído e o Império Romano já estava sendo reinventado pelos bárbaros. Gregório I, ele torna-se, segundo aquela tradição, papa, e ele vai dominar até o ano 604. Foi um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, foi esse Papa, o Grande. Era um homem muito inteligente, ele fez reformas litúrgicas, as reformas gregorianas, ele mandou Agostinho de Canterbury para as Ilhas Britânicas evangelizar, ele fez mudanças profundas e ele acaba unificando esse cristianismo. Mas algo terrível Gregório I fez, Gregório Grande fez. Gregório I, Gregório Grande, ele muda a teologia da Igreja Católica no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação. Até aquele momento, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Cristã, e eu, quando falo de Igreja Ortodoxa, eu não estou falando das igrejas do Extremo Oriente, estou falando da ortodoxia correta, do catolicismo ou do cristianismo conservador tradicional. Então esse cristianismo tradicional, ele sofre uma mudança radical.
quando Gregório I, esse Papa, ele abandona a teologia que nós chamamos de teologia agostiniana. E o que significa essa teologia? Essa teologia significa que a igreja, ela defendia, e somente defendia, a doutrina da salvação pela graça. A doutrina da salvação pela graça. Que a salvação é fruto da obra de Deus e nada mais. Isso também nós chamamos de monergismo. Quando a ação para a salvação do homem está apenas em Deus. E o Papa, ou esse grande líder da igreja, ele muda essa teologia com as suas leis, com os seus decretos, e ele torna a igreja cristã uma igreja chamada semi-pelagiana. Pelágio foi um grande inimigo teologicamente de Agostinho. Pelágio criou sérios problemas, e um dos problemas de Pelágio é que Pelágio entendia que havia na salvação a participação do homem. Isso nós chamamos de sinergismo. A salvação também depende do homem. E essa ideia que Gregório trouxe, essa doutrina, esse conceito, mudou radicalmente a história do cristianismo. Parece uma coisa simples, mas não é. Então você vem de uma tradição que diz que a salvação é pela graça de Deus. Você vem dentro de um cristianismo em que os textos sagrados, os textos bíblicos, estão dizendo que a salvação é pela graça de Deus. E de repente esse grande líder, talvez no momento de obscuridade, no momento de engano, no momento de engodos, ele talvez acreditando que poderia ser algo mais palatável para a igreja, começar a ensinar que o homem tinha participação também na salvação. E eles absorveram isso. E esse conceito é chamado de semi-pelagianismo. Mudou-se. A igreja ela deixou de ser agostiniana e tornou-se uma igreja semi-pelagiana. Nós ainda não temos a questão calvinismo-arminianismo. Nós só vamos ter isso após a morte de Armínios em 1609. Mas quando lá retomamos o problema em 1609 e começamos a discutir entre arminianismo e agostinianismo, nós voltamos ao velho problema do agostinianismo e do semi-pelagianismo. Porque o calvinismo ele vai se corresponder com o agostinianismo. E o arminianismo vai se corresponder com o semi-pelagianismo. Logo, o calvinismo, como o agostinianismo, aponta para a salvação exclusiva da graça de Deus. E o arminianismo, como o semi-pelagianismo, aponta para a salvação dos homens ou pelas obras humanas. Então nós temos aqui um problema muito grave. Quando a igreja, no século V e no século VI, abandona essa doutrina da salvação pela graça, a igreja vai se perdendo. Todo tipo de impureza entrou na igreja. Ora, o que você espera se o olho da mina está poluído? Se aquele local por onde passa, por onde sai, o líquido precioso está contaminado, o que vai ser do líquido? O que vai ser da água se a sua fonte está contaminada? Foi isso que aconteceu. Uma vez que a doutrina da salvação, uma vez que a doutrina da soteriologia, ela deixou de ser a salvação pela exclusiva graça de Deus e tornou-se salvação através das obras humanas, o cristianismo mudou. É um outro cristianismo. E é esse cristianismo que vai entrar no 7º século, no 8º século, no 9º século com Carlos Magno, com a reconstituição do Sacro Império Romano-Germânico, com os papas, até a escolástica e até as vésperas da Reforma. Quando John Wycliffe, ainda no século XIV, na Inglaterra, se levanta para pregar o Evangelho, ele está tentando trazer de volta a salvação segundo a Escritura, pela graça. E Wycliffe, ele é
muitas vezes contraditado. Wycliffe, ele passa por sérias dificuldades, problemas, afrontas, os inimigos se levantam contra ele, ele coloca a Bíblia na língua da Inglaterra, da língua inglesa, mas ele não consegue fazer com que os seus princípios atingissem toda a cristandade. Mas alguns anos depois, o John Hus, na Boêmia, também tentou ensinar que a salvação era pela graça de Deus. E houve inimigos contra ele. E esse teve um fim terrível, porque se John Wycliffe não morreu assassinado, o John Hus foi assassinado no Conselho de Constança em 1415 pelo imperador Sigismundo, apesar de ter um salvo-conduto em mão. Foi terrível. E Savonarola, que na Itália pregava também a salvação pela graça de Deus, acabou morrendo, acabou sendo assassinado pela sua teologia. E isso foi muito difícil, até, meus irmãos, que o Senhor Deus, equipando Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele se formou em filosofia, depois ele se formou em teologia, e já agora em 1512, ele está dentro da pequena Universidade de Wittenberg, e dentro dessa universidade, ele já é doutor em teologia, e está ensinando teologia dentro de Wittenberg. E a coisa começou a mudar. Mudou por quê? Porque Lutero, ele vai ter um encontro com a doutrina da graça, uma das doutrinas da graça. E a doutrina que vai mudar radicalmente a vida de Lutero é a doutrina da justificação. Essa doutrina mudou a vida de Martinho Lutero. E ao mudar a vida de Lutero, Lutero entendeu que a salvação não é por obras. Então ele disse: o cristianismo que eu vi lá em Roma com os meus olhos não é o cristianismo bíblico. O cristianismo da escolástica de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval ainda foi um grande pensador, mas toda a teologia construída a partir de São Tomás de Aquino e dos seus discípulos estava equivocada. A igreja, meus irmãos, estava passando por um momento talvez dos mais difíceis. Ela já não enxergava mais Cristo. Era uma igreja que não tinha mais a leveza da graça do Evangelho. A igreja não cria mais nas doutrinas da graça. As solas ou solas da reforma não existia na igreja. A igreja estava moralmente corrompida. Cristo era um desconhecido. A leitura da Escritura Sagrada era ignorada. Os homens viviam se prostituindo, os padres viviam se prostituindo, os papas eram verdadeiros rufiões, com amásias, vendendo cargos, contaminando-se. A religião era mais, meus irmãos, um cerimonial. A religião estava esgarçada, era a religião do toca, do ver, do ouvir, do cheirar, mas nunca cognitivamente uma religião que passava pela sua mente, pelo seu coração e te levava na presença de Cristo, porque Cristo era um desconhecido, o Espírito Santo era um desconhecido. Joaquim de Fiori tentou dar alguma relevância ao Espírito Santo, mas logo ele foi apagado também. Deus era desconhecido, a obra da Trindade era desconhecido, a obra de Cristo era desconhecido, o Novo Testamento era desconhecido, o Velho Testamento era desconhecido, todas as doutrinas evangélicas eram desconhecidas. E foi exatamente no meio a essa escuridão espiritual, escuridão moral, social, econômica, política, que Deus levanta Martinho Lutero. E Martinho Lutero começa agora a ler a Escritura. Lutero vai dizer que enquanto ele dormia, enquanto ele tomava refresco com os seus amigos, enquanto ele conversava, enquanto ele passava os dias com a sua família, a Bíblia, a palavra de Deus, ela ia desmontando tudo. A Escritura Sagrada ia derrubando imperadores, ia derrubando os príncipes, ia derrubando os núncios, os bispos, arcebispos, os padres, até o Papa, e vários papas foram destruídos simplesmente pela leitura da Escritura Sagrada. A Bíblia, segundo Lutero,
ela foi quem produziu a reforma. Não foi ele, Lutero, mas foi a Bíblia que produziu a reforma protestante. E o que é a reforma? A reforma é a volta às Escrituras. Então, tome cuidado com essa conversa que você escuta hoje. Precisamos de uma nova reforma, precisamos de uma nova reforma, de um novo Lutero, de um novo Calvino. Não precisamos coisa nenhuma. Esqueçam, a reforma já aconteceu. Ela está completando 500 anos, Lutero já passou, Calvino já passou. O que nós temos que fazer? Nós não teremos de fato nem Luteros, nem Calvinos aqui hoje. Mas Deus, Ele supre. E Ele supre de tal forma que nos levantou, a vocês e a mim. O que tem que acontecer hoje é nós assumirmos que somos reformados e nos equiparmos com o ferramental da reforma. Então nós temos que nos ajuntar, nós temos que nos amar, nós temos que nos unir, nós temos que frequentar a igreja, nós temos que permanecer na escola dominical, nós temos que frequentar os cultos da semana, nós temos que viver em comunhão, em oração, nós temos que consagrar o domingo somente para a glória de Deus, nós temos que contribuir com os nossos bens para a igreja, nós precisamos honrar os nossos pastores, nós precisamos honrar o trabalho do evangelista, do músico, precisamos acompanhar as sociedades da igreja, precisamos abrir pontos de pregação e, fundamentalmente, abrir a Escritura Sagrada. Quando essa igreja abre a porta, ela não abre a sua porta para que o pastor fique lendo jornais ou comentando notícias da Veja aqui ou do Jornal Nacional. Nós abrimos as portas das nossas igrejas para ler a Escritura e para confrontar a nossa vida com a Escritura. E provavelmente a nossa vida terá que ser consertada em função daquilo que a Escritura nos ensina. Então o que nós precisamos é de coragem hoje para assumirmos que somos reformados e para entender que Deus, apesar da nossa incapacidade, Ele pode nos usar para fazer uma mudança radical no mundo, que será feita pela instrumentalidade de Deus, usando vasos pequenos e miseráveis como nós. Então esqueçam essa ideia de que é preciso uma outra reforma. É preciso que Deus te dê coragem para que você seja um leitor da Escritura Sagrada, um praticante da Escritura Sagrada e que você divulgue o amor de Deus pelo mundo. Comece a parar de pensar em si mesmo, nas coisas desse mundo e pensar nas coisas do alto. É isso que nós precisamos. Então vamos tentar desenhar para vocês aqui de uma forma bem esquemática, bem simples, sem muita teoria, o que foi a doutrina da justificação, como essa doutrina surge e quais são os elementos dessa doutrina. Aqui nós estamos diante de uma descoberta que mudou o eixo do mundo. Quando na Reforma Protestante eles redescobriram as antigas verdades, as antigas doutrinas, quando eles descobriram a doutrina da justificação, segundo o apóstolo Paulo, segundo Agostinho, o mundo mudou para melhor. Agora o cristianismo começou a vingar, o cristianismo começou a florescer. E foi florescendo em Wittenberg, depois foi florescendo na Alemanha, depois em Zurique, depois em Genebra, depois lá na Inglaterra, depois na Escócia, depois na Holanda, depois na Nova Inglaterra, no Brasil, na Vila Guarani, chegou aqui em Diadema, e quantos aqui já não foram abençoados pelo Evangelho, pregado a partir dessa igreja? Isso é o Evangelho, é a descoberta da doutrina da graça, ou das doutrinas da graça. E dentre essas doutrinas, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé. Vamos entender agora o que foi essa doutrina. Romanos 3:25. Qualquer um pode ler. Tem que ser bem rápido, viu? Aquele Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para a manifestação da justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune dos pecados anteriormente cometidos. Basta o presbítero ler apenas. Mas agora o presbítero vai ler com toda a igreja. Vamos repetir. Vamos tentar fazer isso com todos os versículos. Joel.
Todo mundo lendo agora. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui nós estamos diante de um texto considerado como o coração do Evangelho. Quem disse isso? João Calvino, Lutero, W. Wilson, o Martin Lloyd Jones, J.I. Packer e dezenas, Charles Spurgeon. Spurgeon é um dos que vai dizer isso. Nós estamos diante de um versículo que é reconhecido como o coração do Evangelho. Ora, se é o coração do Evangelho, vamos entender por que Romanos 3,25 é o coração do Evangelho. E não é difícil. Ao qual Deus propôs. Tá bem? Não tirem os olhos do texto. As primeiras palavras, vamos devagar aqui. As primeiras palavras. Ao qual. Essa construção não é nada mais do que um pronome. O pronome substitui o nome. O nome que esse pronome, o qual ou a quem substitui, é o nome que o apóstolo Paulo está citando anteriormente nos versículos atrás. Então é Cristo. Então você teria que ler Jesus, que foi exposto por Deus. Então esse a quem ou qual é um pronome que substitui o nome de Jesus. Eu creio que vocês já entendem bem isso. Bem, o texto nos fala que Deus propôs. Como é que está aí? Ao qual Deus propôs. A palavra propor aí é um verbo. E é um verbo, geralmente, ele tem a ver com ação, movimento. Então, meus irmãos, pare um pouquinho e olhe para esse verbo propôs aí. Esse verbo, ou essa pequena palavra, que ninguém dá importância para ela. Você passa por esse texto correndo. Não para pensar o que significa esse verbo, ou talvez não estuda, ou não terá tempo para estudar, ou ninguém o indicou para você estudar. Mas é uma palavra em grego, é um verbo grego, evidente, que tem dois significados básicos. Olha só, o primeiro significado por trás da palavra propor é planejado antes da eternidade, eleito. Algo que foi eleito, algo que foi planejado, algo que foi pré-determinado. Alguma coisa que fora pensada e executada por Deus na eternidade. Então, essa ideia de que algo foi pensado, algo foi determinado por Deus na eternidade, está dentro do verbo propor. Aí você pode perguntar, mas o que foi pré-determinado por Deus na eternidade? Vocês já sabem. A morte de quem? A morte de Cristo. Ora, então a morte de Cristo, ela foi pensada na eternidade? Não só pensada na eternidade, como ela foi executada na eternidade. Ela foi pré-determinada na eternidade. Como é possível isso? Ora, é possível segundo a própria Escritura. Significa que Jesus Cristo, quando conheceu a morte na cruz, aqui no mundo, ele já a conheceu, sabendo e vivenciando essa morte na eternidade. Isso é muito importante porque nós estamos diante de um texto que fala da ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, visando a salvação do homem. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, é pela graça. Mas ela custou muito para Deus. Ora,
Então a morte de Cristo, ela já foi determinada na eternidade, não só determinada, como executada na eternidade. Vamos para a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 1. Versículos 18, 19 e 20 aí, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 19? Isso. Amém. Não pode continuar. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Olha aí, antes da fundação do mundo, o sangue do Cordeiro derramado, o Cordeiro imaculado de Deus, o sacrifício de Deus, de Cristo, já como uma realidade para a Trindade antes dos tempos eternos. Meus irmãos, não pensem vocês que Jesus, ele foi pego de surpresa aqui na cruz. A morte de Cristo foi planejada na eternidade. E sabem por quê? Porque Deus nos amou. E esse era o único meio, de salvar o homem pelos seus muitos pecados. E é interessante que nem o homem ainda tinha sido criado, quando Deus já havia pensado, quando o Filho e o Espírito Santo já haviam pensado na sua economia, no momento histórico aqui no mundo, quando eles mandariam o Filho para morrer por nós. Isso é maravilhoso, porque, meus irmãos, a Escritura vai nos ensinar que após o homem ser criado e após o homem pecar, o homem caiu e se desgarrou da graça de Deus. E aí é quando o Senhor vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Alguém leia. Por efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem a morte do animal não há remissão de pecados. É evidente que o que vai cobrir o pecado do homem não será o sangue dos animais, mas o sangue precioso de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E nós devemos saber disso. Tá? Pois há um texto de Isaías que eu quero a ajuda dos irmãos para que os irmãos entendam. Então, na eternidade, essa morte e essa salvação foi programada. E isso está atrás da palavra propôs, que você pode substituir também por expor. Você pode usar a palavra propôs ou pode utilizar também a palavra expôs. Então, dentro dessa palavra, a ideia de que Deus, na eternidade, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, nos orienta. O precioso sangue de Cristo já havia sido programado para ser derramado ainda na eternidade. Mas o outro sentido dessa palavra é um sentido mais fácil para se entender. É a ideia de algo que é exposto publicamente. Então o sacrifício de Cristo, além de ser determinado na eternidade, ele teria que ser um sacrifício público. Dá para entender isso? Um sacrifício público. Porque os sacrifícios no Antigo Testamento, geralmente eles eram feitos atrás de uma pesada cortina. E na morte de Cristo, aquela cortina abriu. E agora Deus está dizendo que não é preciso mais sangue de animais,
porque o sangue de animais nunca, de fato, perdoaram pecado algum. Mas quando Deus recebia o sangue de um pequeno animal, Ele sempre estava olhando para o seu filho. E agora o texto está nos dizendo que o sacrifício do Salvador teria que ser um sacrifício público. Todo olho em Jerusalém, naquele dia, viu o Cordeiro de Deus ser levado para o madeiro, e no madeiro ele foi crucificado ali no Monte da Caveira, no Gólgota. Qualquer pessoa podia ver. Essa é a ideia de publicidade. É como um cartaz, um outdoor. Você passa mesmo correndo e vê. O sacrifício de Cristo, que fora programado na eternidade, teria que ser um sacrifício público. Ele não poderia morrer numa caverna? Não. Embaixo de um pontilhão? Não. Ele não poderia morrer dentro de um sótão, de um porão? Não. Segundo a presciência de Deus, Cristo teria que morrer publicamente, diante dos olhos de todos os moradores de Jerusalém. E quem passasse naquela região, naquele dia, poderia ver aquela cruz levantada e na cruz o Filho de Deus. Deu para entender bem isso? Tudo atrás da palavrinha expôs ou propôs. Então observem o que o versículo diz. Jesus, a quem Deus expôs. Ou seja, Deus preparou na eternidade, Deus determinou na eternidade, e Deus vai expor publicamente. Ou seja, naquele cenário humano ali, todo olho poderia ver o Filho de Deus morrendo pelos pecados dos homens. Ninguém poderia em Jerusalém naquele dia dizer que não tinha visto o sacrifício do Filho de Deus, ou o sacrifício daquele judeu, ou a morte daquele homem. Todos viram. Agora observe, meus irmãos, a outra palavra que vem, ao qual Deus expôs como propiciação. Essa palavra é muito interessante. Nós temos 3 palavras aqui que trabalham com a mesma ideia: expiação, remissão e propiciação. Vamos repetir? Expiação, remissão e propiciação. As 3 significam a mesma coisa. O que, pastor? Cobertura de pecado, retirada do pecado, ou mais comumente, o perdão do pecado. Ora, então eu posso usar a palavra propiciação para perdão? Sim. Para remissão? Sim. Para expiação? Sim. Você pode usar a palavra, porque propiciação significa que o pecado fora retirado, o pecado fora coberto, o pecado foi perdoado. Isso é muito importante, meus irmãos. E agora nós entendemos que o pecado só pode ser perdoado se houver a morte, o derramamento de sangue. Um outro texto interessante é Levíticos 17, versículo 11. Por favor, alguém leia. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Muito bem. É o sangue que faz a expiação pela alma. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós gostamos de pecar, não gostamos? Gostamos de pecar. Só que às vezes, nós, apesar de salvos, não temos a consciência do que significa um pecado que nós cometemos para Cristo. O preço que foi para Cristo o meu pecado e o seu pecado.
É por isso que nós insistimos na igreja com os crentes para que não vivam em pecado. Abandone o pecado. Você não está mais associado ao mundo. O mundo já não nos interessa mais. Porque éramos escravos do mundo. E Cristo nos libertou. Mas para nos libertar, o preço que Ele pagou foi muito alto. Foi preço de sangue. E aí nós vamos entrar um pouquinho no Velho Testamento. Mas da onde vem a palavra propiciação? Vem da palavra propiciatório. O que é a palavra propiciatório? Ela, meus irmãos, desculpem aqui citar a palavra em grego, mas é a palavra hilasterion em grego. Em grego é hilasterion. No seminário a gente ensina que não é muito bom ficar falando as línguas na igreja, mas de vez em quando a gente precisa falar. E essa palavra em hebraico é kaporete. Palavra kaporete em hebraico, hilastério em grego e propiciação em português. Sabe o que ela significa? A tampa da arca da aliança. Não é da arca de Noé, não, como alguns pensaram. Não é da arca de Noé. É a tampa da arca da aliança. E como era? Lembram da arca feita de acácia, revestida de ouro? E havia uma tampa. Aquela tampa, meus irmãos, era uma superfície de ouro puro, ouro batido. E em cada extremidade da tampa havia um querubim, com as suas asas, com a sua cabeça abaixada. E construía uma peça belíssima. Não se poderia sequer tocar nesse objeto. Era um objeto de culto, consagrado exclusivamente a Deus. Eu queria que vocês pensassem nessa tampa no propiciatório. Um querubim de um lado, um querubim do outro lado. E aqui no meio, entre um querubim e o outro, sabe o que acontecia naquele meio? Era dali que Deus falava. É impressionante isso. Era dali que Deus se pronunciava. Vamos olhar em Números 7, versículo 89. Números 7, 89. Alguém precisa ler bem alto. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Olha só. Ouvia-se a voz que falava de cima do... Que está sobre a arca do testemunho, e os dois querubins assim lhe falavam. Olha só. O versículo que vocês devem anotar, ele é específico. Deus falava, e Deus falava de um local. Deus falava a partir de uma peça que era de uso cultico. E essa peça tinha um local entre um querubim e o outro, e era desse local que Deus falava. Você pode repetir de novo? Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Deus falava de cima do propiciatório, no meio sobre a tampa da arca da aliança. Isso é maravilhoso. Ele se pronunciava dali. Quantas vezes Moisés foi e ouviu e percebeu que de cima daquela arca, dentre os querubins, o Senhor falava. Era o local de onde Deus falava. Então essa peça, meus irmãos, é uma peça muito importante para o culto, para a liturgia de Israel. E essa era uma peça que tampava a Arca da Aliança. E você guardava na arca da aliança quais objetos?
as tábuas da lei e a vara, né, que eles utilizaram. Isso é maravilhoso. Mas não é só isso. A palavra de Deus nos fala que quando um pecador ia com o seu animal e pedia para o sacerdote sacrificar o animal pelas suas culpas, pelos seus pecados, o sangue do animal, quem matava o animal era o próprio ofertante. Então, se a Cida levava uma ovelhinha para oferecer a Deus pelos seus pecados, ela sacrificava o animal. Geralmente a mulher não fazia isso, mas o homem fazia. E o sacerdote, ele pegava com uma outra peça cerimonial, o sangue daquele animal, e aspergia sobre o propiciatório. Ele manchava o propiciatório com sangue. E num outro momento, ele com o dedo manchava as pontas do propiciatório com sangue. Aqui, meus irmãos, houve o derramamento de sangue para a remissão do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então você tem que agora observar o que diz Levíticos 16, 14 a 16. Novamente alguém vem lá. Tomarás do sangue do novilho e com o dedo o aspergirás sobre a frente do propiciatório. Vou interromper. Com o dedo tomarás o sangue do animal e aspergirá sobre a frente do propiciatório. sobre a frente do propiciatório. Pode continuar. E diante do propiciatório aspergirás 7 vezes do sangue com o dedo. Com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Muito bem. Trarás o sangue para atrás do... Vocês perceberam? Para trás do quê? Do véu. Era uma cerimônia sigilosa, quase que secreta, de interesse do ofertante, do pequeno animal que era ofertado do sacerdote. E ali você deveria aspergir o propiciatório com o sangue que fora derramado, tirado a vida de um animal inocente que morreu no teu lugar. Porque se não fosse o animal, você morreria. Então isso é o propiciatório. Só que a palavrinha que Paulo utiliza agora é propiciação, que significa a mesma coisa. Acontece que Paulo está dizendo que Jesus é a nossa propiciação. Então você tem que pegar todos esses elementos, todas essas figuras que eu acabei de narrar e que vocês leram, e concentrá-las todas em Cristo. Jesus é o nosso propiciatório. Jesus é o sangue que vai no propiciatório. Jesus é o sacerdote que vai conduzir aquela cerimônia. E tudo isso ele faz perdendo a sua vida porque nos amou. Então hoje nós não precisamos mais do propiciatório, porque Deus não está mais no propiciatório, peça, instrumento. O que a Bíblia fala? 2 Coríntios 5,19. O que diz lá? 2 Coríntios 5,19. Que é belíssimo esse versículo, né? A saber que Deus estava em Cristo. Que Deus estava em Cristo. Para quê? Reconciliando consigo o mundo. Consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a mensagem para nós. A mensagem para Israel é: Deus está no propiciatório, recebendo o sangue do novilho ou da ovelha para reconciliar o pecador com Ele.
Mas agora, ele fala, Deus está no propiciatório que é Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso não é maravilhoso? Isso não é uma doutrina da graça de Deus? Não é Deus agindo o tempo todo, não é Deus operando o tempo todo, não é Deus promovendo a salvação o tempo todo? Que participação tem do homem aí? Esse versículo, meus irmãos, ele realmente é o coração do Evangelho. Então, propiciatório significa tudo isso. A tampa da aliança, o ato de manchar o propiciatório, o falar do propiciatório ali com Moisés, a voz de Deus ouvindo ali, uma peça sagrada. Agora, tudo isto está sendo substituído por Cristo. Então esse é o sentido da palavra propiciação, que, resumindo, o sacrifício de Cristo é propiciatório. O sacrifício de Cristo cobre os nossos pecados. O sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados. O sacrifício de Cristo não leva em conta a nossa culpa quando há arrependimento, quando nós verdadeiramente ofertamos a Ele o nosso coração. Então esse é o sentido da palavra hilasterion, caporete, ou propiciação. Mas há um segundo sentido para a palavra. O segundo sentido é apaziguamento da ira de Deus. A ideia de apaziguar a ira de Deus, você não encontra na palavra expiação, e você também não encontra na palavra remissão, mas só encontra na palavra propiciação. Então, além de remir os nossos pecados, além de perdoar os nossos pecados, o sacrifício de Cristo também cumpriu um papel extraordinário, que foi apaziguar a ira de Deus. Que ira? Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Isso, até aí. A ira de Deus se revela do céu contra... Então, não entre nessa conversa fiada de mercadejantes da palavra, que fica dizendo que Deus não se ira, que Deus não vinga, que Deus não requer quando nós erramos. Não entre nessa conversa. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho da graça, é um evangelho falsificado, é um evangelho composto por água e açúcar. Não é o evangelho do sangue, da cruz. Com certeza, a ira de Deus se manifestará contra toda a impiedade, injustiça e pecado. Agora, uma coisa é preciso dizer: a ira de Deus é um santo atributo dele. Você já ficou irado. Até a dona Leda, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Até a dona Leda já ficou irada. É possível? Todos nós. É preciso dizer que a ira do homem não é essa ira de Deus. A ira de Deus não é a ira humana. A nossa é iracunda, a nossa é vingativa, a nossa é maligna, a nossa é monstruosa. A de Deus não. A de Deus é a manifestação da sua santidade contra o pecado. Então, na morte de Cristo, Ele apaziguou essa ira. Deus não quer vingança mais, Ele não quer nos matar. Aliás, pelos nossos pecados, fomos condenados à morte. Ele não quer isso. Ele não vai exigir do seu filho a culpa que os seus filhos carregam pelos seus pecados. Ele quer nos amar, Ele quer nos adotar, Ele quer nos receber como filhos da promessa, como adotivos, filhos adotivos. Então essa é a palavra hilasterion, palavra rica. Ou seja, tudo foi feito por Cristo, mas o sangue dele teve que ser derramado, ao qual Deus propôs como propiciação através do seu, a palavra sangue aparece aí, não aparece?
seu sangue. A palavra sangue aí não é simplesmente uma palavra para enfeitar o versículo. Não, é que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E não é o derramamento de qualquer sangue, não é? Deus, ele não aceita o derramamento de sangue de animais. É Isaías, Vi? Isaías 1. Dá uma olhadinha naquele texto de Isaías 1. Nós lemos na nossa igreja ontem o texto. Profeta Isaías, capítulo 1. Um pouco antes, para falar que ele não aceita o sangue de novilhos, de animais. Quem achou? O 11, né? 11 em diante. Alguém leia alto. Que me serve a mim a multidão de suas libações? O que me serve a multidão das vossas libações? Diz o Senhor, estou farto Estou farto dos holocaustos dos holocaustos e da gordura de e animais, da gordura de animais. e não me agrada do sangue de novilhos. E não me agrada do sangue do novilho. Deus nunca se agradou do sangue dos novilhos. Nem Nem de cordeiro, de cordeiro, nem de bodes. nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, Deus requereu os sacrifícios nos átrios. O que Deus requereu de você quando você entrou nos átrios dele? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso, Não continueis a trazer ofertas vãs. incenso é para mim abominação. Incenso é abominação. E também as festas da lua nova, As festas, os sábados, sábados, e a convocação das congregações. convocação de congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento. Não posso associar iniquidade associada a ajuntamento santo. Pode continuar. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, em alma, essas promessas, já me são pesadas. Estou cansado. Estou cansado. de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Quando estendei as vossas mãos orando, eu escondo o meu rosto de vocês. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, Eu não ouço as vossas orações, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. porque as vossas mãos estão cheias de pecado. Lavai-vos, Lavai-vos, tirai a maldade tirai a maldade dos vossos dos vossos atos, atos e diante dos meus olhos. e diante dos meus olhos. Sai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas, das viúvas. Pode ir? Vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate. eles se tornarão brancos Que como a neve. maravilha! Eles se tornarão brancos como a neve, se houver verdadeiro arrependimento, porque não foi através do sangue de bodes, de ovelhas e novilhos que eu vos perdoei. Aí você tem que correr lá para 1 de Pedro capítulo 1 de novo. E o que diz lá? 1 de Pedro capítulo 1. O que diz lá? Mais uma vez. Dezessete, 18. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, 1 de Pedro, seguindo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação
18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, conjunção adversativa aqui, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então Deus nunca perdoou pecados quando o que ofertou-se foi sangue de bodes, de cordeiros, de ovelhas. Mas Ele sempre perdoou quando você ofertava e Ele olhava para o futuro e olhava para o passado e via o sacrifício do seu filho. Nós somos perdoados pelo precioso sangue de Cristo que fora derramado. Isso é maravilhoso, né? O sangue aí, meus irmãos, é a vida de Cristo. Cristo foi perfeito, mas não foi pela perfeição de Cristo que nós fomos salvos. Cristo foi o maior pregador, não foi por Ele ser o maior pregador que nós fomos salvos. Cristo foi o maior parâmetro ético, mas não foi por Ele ser ético que nós fomos salvos. Cristo foi o maior profeta, não foi por ser profeta que nos salvou. Ele foi o maior rei, não foi porque foi o maior dos reis que Ele nos salvou. Foi o maior evangelista, não foi por ser o maior evangelista que Ele nos salvou. Ele amou-nos, mas não foi porque Ele nos amou que nós fomos salvos. Nós fomos salvos quando Ele derramou o seu precioso sangue na cruz. Ali houve a morte do Cordeiro perfeito, o propiciatório, onde Deus estava, onde Deus falava, e ali nós alcançamos a vida eterna. Tudo isso, meus irmãos, na palavrinha sangue. E eu não posso continuar, porque eu não tenho tempo, então já fecho aqui, observando aí a outra palavra, né? Fé, através da fé. Meus irmãos, nós não fomos salvos pela fé. Dá para entender isso? Não é a fé que nos salva. Você toma cuidado quando fala, nós fomos salvos pela graça, porque algumas pessoas vão pensar que essa graça é um Deus. Essa graça é um ser autônomo. Essa graça é um ente. Nós cristãos sabemos o que significa graça. A graça é a obra e a morte de Cristo. Mas é preciso sempre dizer, reforçando que somos salvos pela graça, que quem nos salva foi a morte do Salvador, através da fé. Então a fé é um instrumento que vem do céu, ela não nasce em nós também. Quem nos dá a fé é Deus, e Deus nos deu a fé, e a fé é como um instrumento, como a mão que se estende para receber a graça de Deus, que é tudo decorrente da morte e da vida do nosso Salvador. Essa doutrina, ela tem que ser vivida, porque tudo isso foi feito, Cristo fez tudo isso, Deus fez tudo isso, por mim e por você. Aqui nós estamos diante da vicariedade do sacrifício de Cristo. É aqui que nós encontramos a doutrina da justificação pela fé. O justo morreu por nós. O Deus justo morreu por nós pecadores. E nunca nós devemos afirmar que Deus nos tornou justo. Deus nunca nos tornou e nunca nos tornará justo. Deus nos declarou justo através da morte do seu filho. Aqui está a doutrina da justificação. Quando Lutero entendeu isso? Ao ler Romanos 1,17. O que diz aí? Vocês já estão cansados, né? Romanos 1,17. O que diz? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se nós estamos aqui, é porque essa obra de Cristo foi aplicada a nós. Deus nos amou, aplicou, nos salvou, nos chamou, nos resgatou. Todos os conceitos arminianos estão equivocados em teologia. Os conceitos, meus irmãos, lá do semipelagianismo
também estão equivocados, porque nós só podemos crer na salvação pela graça que é a obra, a morte, a vida do nosso Salvador. Quando Lutero descobriu essa doutrina, mudou-se o eixo da história. O mundo ganhou um outro sentido. E Lutero disse: agora eu posso passar por um portal e já me sinto no paraíso, porque aquele fardo que estava nas minhas costas desapareceu. Como você se relaciona com Deus? Você tem pecado? Tem. Como você se aproxima de Deus? Em arrependimento. Se não houver arrependimento, vai cair lá em Isaías, primeiro, a partir lá do 18. Deus não aceita. Não adianta levantar a mão, não adianta falar em línguas, não adianta cortar o seu corpo, não adianta vender os teus bens, nada disso. Deus não suporta a multidão dos nossos sacrifícios. O que Deus quer é um coração verdadeiro, um coração arrependido. Só podemos nos aproximar de Deus com um coração arrependido. E se nós nos aproximarmos de Deus com um coração arrependido, tudo isso que está no versículo 25 e muito mais será aplicado a você. E os teus pecados serão perdoados. E nós seremos abraçados como filhos pelo Pai. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.